Olá, no Estação Cognópolis de hoje vamos conversar com os pesquisadores, com os conscienciólogos Roberto Almeida e Marília Santana sobre os colégios invisíveis da conscienciologia, o que são, para que servem, qual a importância deles na pesquisa, tanto individual quanto em grupo. Tudo bom? E aí, Roberto, Marília? Tudo bem, Marília. Então, queria começar a conversa pedindo para você contar um pouco do histórico, como que surgiu. Na verdade, o conceito de colégio invisível, ele dentro da ciência, ele não é novo, mas na conscienciologia, qual é o histórico? Então, o histórico começa em 2002, quando a gente estava aqui no CAEC, fazendo um trabalho de preparo para o curso Formação de Autores, e nós tínhamos a ideia de preparar um módulo do curso que era a questão do módulo de pesquisa. E aí, na pesquisa desses assuntos, nós nos deparamos com o conceito colégio invisível, que tratava-se dos hábitos dos pesquisadores, que é o hábito de participar de colégios invisíveis. Aí a gente foi se deparar com esse conceito, observamos que o professor Valdo tinha já utilizado dentro dos 700 experimentos, onde ele colocava como uma estratégia de otimização das pesquisas. Então, nesse contexto, a gente viu que a própria ciência, ela se organizou desde dos seus primórdios, das suas primeiras organizações, através da correspondência, da troca de informações entre os pesquisadores. Você potencializa os resultados das pesquisas, Ou seja, a ciência ela não é uma coisa feita isolada, ela é feita a partir dos conhecimentos que vão se somando. As pesquisas de um pesquisador ajudam a de outro, e assim foi se construindo o conhecimento. De repente, inspirar insights, ideias originais, reajustes de rota, de pesquisa, quer dizer, infinito aí, o potencial aí de... E na Inglaterra, onde começou-se a primeira sociedade científica, a Royal Society, as pessoas, inclusive o pesquisador Robert Boyle, que era dessa época, precursor ali do movimento da Royal Society, ele usou esse termo, Invisible College, que seriam os colégios invisíveis. Seria uma instituição sem paredes, onde, na realidade, o que representava era o movimento dessa intensa troca de informações para exatamente favorecer o desenvolvimento da ciência. Perfeito. E aí, então, a partir daquela estruturação aqui, em 2002, vamos para 11 anos aí, como que desenvolveu isso e como que foi o aproveitamento da tecnologia também? Então, aí, a partir desse momento, a gente acabou vendo com o professor Valdo que ele também tinha já utilizado o termo colégios invisíveis com uma outra abordagem, que era a questão dos colégios invisíveis das consciências mais evoluídas. Então, colégios invisíveis dos serenões, colégios invisíveis dos evoluciólogos, colégios invisíveis dos despertos, mas no sentido até de um processo administrativo multidimensional. E nós percebemos que tinha o lado científico, de investigação. Então foi quando nós discutimos junto com o professor Valdo a ideia de propor os colégios invisíveis das especialidades da conscienciologia, que teriam o objetivo de reunir os pesquisadores que estão com, vamos dizer assim, proex ou afinidade de desenvolver aquela especialidade da conscienciologia. Então foi nesse momento que surgiu a ideia dos colégios invisíveis da conscienciologia. Muito bom. Agora eu vou perguntar para a Marília justamente isso que o Roberto está colocando aqui, pegando esse gancho. A importância para o pesquisador, individualmente, por que ele deve se reunir, de repente, ou participar de um colégio invisível? Eu acho que um ponto importante que a gente coloca, assim, na realidade, assim, não seria bem um dever, vamos colocar assim, mas acho que é uma coisa que é muito importante que a gente entende hoje, que o pesquisador possa estar produzindo junto com os colegas, através de uma área de interesse comum. Primeiro, ele tem um sentido que a gente vê que é um sentido de engajamento na programação de vida. Quando a pessoa se identifica com uma área da conscienciologia, de uma certa forma ele vai começar a pensar a respeito dos grupos, das ideias que estão correlacionadas a essa especialidade. Então, aí isso já começa a ter um efeito muito positivo, porque aí, vamos dizer assim, os afins se atraem, A gente sabe que as pessoas que escolhem uma especialidade, elas têm alguma coisa, ou muitas vezes a contribuir, ou até mesmo, vamos dizer assim, aprender com aquilo. Então, a gente tem pesquisadores que chegam a uma especialidade, que são aquelas pessoas que já têm um conhecimento vasto, que já têm um domínio sobre o assunto, E tem pessoas que têm um interesse de fazer renovações íntimas através do conhecimento daquela especialidade. Então, a gente tem essas duas vertentes, E essas duas realidades são possíveis dentro dessa prática
dos colégios invisíveis. Então, por exemplo, vamos pegar lá uma especialidade, por exemplo, uma especialidade que possa ser, por exemplo, hoje, que é uma área nova, por exemplo, a paradireitologia, é uma área de pesquisa, hoje, onde existe muitas pessoas interessadas em conhecer mais, porque é um assunto novo, é um assunto que a gente ainda não tateia muito bem, né? Então, isso é uma forma de motivar as pessoas a ampliar o conhecimento sobre esse assunto. Então, os mecanismos grupais, vamos dizer assim, acho que a gente tem entendido ao longo dessa nossa experiência, junto com os colégios, que ele tem vários efeitos. E um deles seria essa identidade, né, dentro do grupo. O outro, como o professor Roberto colocou, é a cooperação, a gente aprender a organizar o conhecimento de uma forma a doar, a participar, né? Então, isso é um mecanismo também educativo, né, para o próprio pesquisador. Dentro da assistencialidade. Assistencialidade. Né? E eu vejo assim, a gente sai um pouco da ciência convencional, que existe um mecanismo também muito forte da competitividade entre os pesquisadores, né? No sentido, às vezes, da gente poder querer focar mais no processo pessoal do que propriamente de uma contribuição coletiva. E essa proposta do Colégio Invisível, ele traz essa ideia da construção coletiva do conhecimento. Então, como que a gente pode, juntos, dentro de um mecanismo, de uma metodologia, que depois a gente, né, pode estar explicando um pouco melhor sobre isso, como que a gente pode conseguir reunir um conhecimento e deixar isso disponível, né, futuramente, aqui e agora, para a gente produzir mais trabalhos, para entender melhor o próprio mecanismo evolutivo. Porque quando a gente está falando aqui em pesquisa, eu acho que é importante para a gente poder pensar o seguinte, que é qual é o sentido que isso tem para cada um de nós. Porque conhecimento aqui, na Conscienciologia, é justamente para poder você colocar isso de uma forma útil para a sua evolução e para a evolução dos demais. É como você colocou, evolutividade. Então, não é simplesmente só, tem o processo da produção da pesquisa e tem o efeito disso, que é um efeito evolutivo para todos. Muito bom. Agora, Roberto, e a produtividade dos colégios, né? Assim, existem formas de você estimular essa produtividade? Como que um colégio ou uma especialidade, ela vai contribuir para que a outra se desenvolva? O importante nessa questão da produtividade é que o foco de funcionamento, vamos dizer assim, a razão de ser dos colégios invisíveis é a produção científica. Assim como as instituições de conscienciocêntricas, ela tem um foco na divulgação, na TARES, na hora que ela pega uma verdade relativa de ponta e ela faz a difusão através de vários mecanismos, livros, cursos, palestras. Os colégios invisíveis, enquanto organização conscienciocêntrica, também reúne os pesquisadores e procuram, então, organizar metodologias de produção científicas. Então, a gente tem hoje, cada colégio, ele se organiza com equipes, né? Existe uma metodologia que a gente tem de trabalho de encontros presenciais, que são como se fossem simpósios, congressos dos pesquisadores da especialidade, onde eles se reúnem presencialmente 1 ou 2 vezes por ano para fazer essas trocas de produção científica, apresentação de trabalhos. Uma outra ferramenta que nós usamos hoje é a ferramenta, a internet, né, através de várias possibilidades, softwares de ensino à distância. A gente está usando o próprio Moodle, que é uma plataforma. Fóruns, né? Fóruns, chats, até outros meios de comunicação à distância. E a gente tem usado isso também regularmente para que os pesquisadores que não estão localmente só. Hoje os pesquisadores dos colégios invisíveis podem estar em qualquer país e eles podem estar se organizando, às vezes até em mais de um idioma. E isso pode eventualmente passar da condição de colégio invisível para de instituição conscienciocêntrica depois, quando tiver num estágio determinado. Perfeitamente. Né? Nós temos hoje claramente a noção de que os colégios invisíveis, eles podem incubar as futuras ICs dentro daquela especialidade. Já tem mais de um caso dessa incubação. Então, na realidade, apesar de que você tem um foco, o colégio invisível, a partir do momento que ele incuba, a IC tem outra missão. O colégio invisível continua com a missão dele. E hoje o nosso trabalho em várias instituições que já têm colégio invisível é exatamente fazer essa sinergia dos esforços, né, da produção científica e da divulgação científica. E existe uma terceira metodologia, porque os colégios invisíveis, enquanto estão no contexto do paradigma consciencial, envolve as consciex, né, as consciências extrafísicas, que são os pesquisadores afinizados com aquele tema. Então nós temos aí também a possibilidade de encontros
através do processo projetivo, do processo parapsíquico, a gente tem algumas atividades que prevêem essa integração dos pesquisadores com centrais extrafísicas da verdade, de informações em Comunex. Então, você vê que o Colégio Invisível ele traz toda essa possibilidade que vai visar sistematizar a produção científica. Quantos são hoje? Hoje nós estamos em torno de 26 colégios invisíveis, né? Alguns estão em diferentes estágios de desenvolvimento, né? Alguns estão iniciando, outros estão se reestruturando, outros estão plenamente ativos. Né? Não sei se agora, você comentou um exemplo que é o da paradireitologia. Quais outros exemplos, assim, então, especialidades que já estão... A gente tem, por exemplo, o Colégio Invisível dentro, por exemplo, da Parahistória, que é um colégio que agora está iniciando, né? Não é isso? É um colégio novo que está chegando. Colégio da Conscienciometrologia, que estuda justamente a partir da conscienciometria. Nós temos o Colégio da Dessomatologia, né? Temos o Colégio da Serenologia. Nós temos o colégio que estuda, outros colégios que estudam outros temas, né? Então, na realidade, assim, são várias especialidades que nós temos e acho que a pessoa que estiver interessada, nós temos o site da ICGE, né, Roberto? Que seria interessante, a pessoa pode, a partir dali, ter uma noção, né? E o próprio site do Colégio Invisível também. É o site que agora está aparecendo na tela para as pessoas. Né? E o site dos Colégios Invisíveis que a pessoa pode acessar e ter uma noção, o que é essa especialidade, vamos colocar? É uma área de conhecimento que a pessoa pode, né, acessar, que é dentro das especialidades conscienciológicas, e que a pessoa pode conseguir aprofundar o entendimento do processo evolutivo através daquela vertente de conhecimento. Agora, Marília, e se a pessoa tem a ideia, por exemplo, de propor um colégio invisível? É possível. Qualquer pessoa, então, que estiver estudando, que for dentro das pesquisas, né, na área de interesse no paradigma consciencial, ela pode propor a criação de um colégio invisível. E o interessante que a gente observa é que isso tem um fluxo também, né, Roberto? Assim, que à medida que a gente vai estudando, por exemplo, vão surgindo necessidades. Imagina o fluxo evolutivo, né? Tem aqueles movimentos que o grupo vai passando e a gente precisa aprofundar um conhecimento de um assunto. Então, agora, recentemente, tem o Colégio Invisível da Biografologia, que é para estudar as biografias. Então, nós estamos precisando entender a história, as biografias, né? E isso vai surgindo novos conhecimentos para a gente poder estar explorando e estruturar essa especialidade. E acho que isso é uma coisa de interesse. Por exemplo, a pessoa tem um interesse numa especialidade que nós não temos, é possível fazer essa proposição e, a partir daí, começar a estruturar todo esse campo de conhecimento. Então, assim, um roteiro que a gente poderia apontar aí para a pessoa que nos assiste, que tem interesse, né, de conhecer mais a fundo, ou mesmo de propor um colégio, seria primeiro entrar no site e conhecer, ter uma visão geral do que está acontecendo, né, e conhecer os diferentes colégios nos seus diferentes estágios também. E depois, né, ou participar de algum também, né, que tenha mais afinidade de pesquisa, né, e isso, através do site mesmo, ela pode se cadastrar, se inscrever em diferentes colégios que já estão em funcionamento, e à medida que ela vê que porque como as especialidades da Conscienciologia hoje já estão em um número muito grande, né, mais de 300 especialidades que estão sendo subdivididas, então, à medida que a pessoa vai vendo, é como se fosse um nicho de pesquisa. Sim. Então, as pessoas vão tendo as afinidades. E aí participar, eventualmente, porque ela vai descobrir também dos eventos presenciais e, eventualmente... Nós temos um aspecto, só vou dizer que ele colocaria, que tem um pré-requisito, né, Roberto? Então, por exemplo, se a pessoa que está nos ouvindo aí, ela tem um interesse e ela não conhece a Conscienciologia, é a primeira vez que ela está tendo acesso a essa ciência, então a gente recomenda que ela vá, né, se informar o que é, como é que funciona a Conscienciologia. Os livros introdutórios, cursos introdutórios. Isso, é importante, né? Então, tem um pré-requisito para poder participar dos colégios, que seria até para aproveitar melhor. Aproveitar melhor, que é justamente participar dos cursos, que a gente chama dos cursos básicos de entrada, que tem em várias instituições. Então, ele faça os cursos de fundamentos, para que ele possa, inclusive, usufruir melhor. Para quando a gente falar um termo novo, né? Você fala consciex, a gente está falando uma série de termos aqui, pessoal, mas o que é isso, né? Pois é, não é tão complicado assim, né? É uma coisa que dá para poder a pessoa acessar. Então, a gente recomenda que ela faça um curso básico e, com isso, ela começa se localizando dentro de um terreno de pesquisa, né? Então, não é um impedidor, muito pelo contrário. A gente coloca como requisito para poder ajudar com que as pessoas possam estar debatendo as ideias, né? Tá trocando informações, já com uma base de conhecimento. Agora, é um recurso riquíssimo também para o autorado conscienciológico, né? Ou seja, a pessoa ela vai nessa potencialização
das pesquisas que ela vai trocar com muitos pesquisadores, ela vai enriquecer e vai poder, além de dar sua contribuição, também enriquecer aí para escrever um livro. Nós consideramos que a estratégia que os colégios invisíveis trazem hoje, ele representa como se fosse uma revolução cognitiva ou uma revolução paracognitiva. Porque a realidade é que, à medida que o conhecimento foi evoluindo, a gente tem várias linhas de conhecimento, desde a filosofia, a religião, a ciência convencional e hoje as ciências da conscienciologia. Então, as ciências da conscienciologia, com o paradigma consciencial, elas estão reestruturando toda a perspectiva científica daqui para frente. Então, o paradigma consciencial aplicado dentro das diferentes especialidades vai reformular a forma de se pesquisar nas diferentes linhas de conhecimento. Então, espera-se que daqui a alguns anos, as próprias linhas de conhecimentos que têm uma afinidade, por exemplo, a astronáutica e a projeção consciente, qual a relação disso? Então, vão surgir metodologias, a história e as retrocognições. Todas essas interfaces possíveis com as ciências vai gerar uma nova epistemologia, que a gente tem chamado de paraepistemologia, a nova forma de produção do conhecimento. Então, isso a gente está chamando, que no contexto, é como se fosse uma revolução cognitiva a ser implantada no planeta em termos de produção de conhecimento. Muito bom. E sempre, né, dentro da condição da autopesquisa, né, da inclusão do próprio pesquisador, né? Participativo. Muito bom. Bom, vocês têm mais alguma informação, alguma coisa que vocês queiram deixar aí para quem está escutando, assistindo? Um convite, de repente? O que vocês, assim, como vocês poderiam colocar como uma mensagem final aí? Eu acho assim que é justamente da pessoa pensar assim na importância que determinadas experiências de vida que a gente tem, o que aquilo pode gerar reflexo na própria evolução. Eu vou colocar a partir de mim, né? Então eu vejo assim que esse trabalho, tudo dentro dos colégios, foi ampliando como uma visão maior, né, da inter-relação entre os saberes. E que como a gente precisa participar disso, para a gente não ficar encerrado só numa visão, às vezes, única, né? Então, esse mecanismo é um mecanismo, como o professor Roberto colocou, que ele passa por uma revolução cognitiva e também por uma reformulação do sentido, do modo de fazer as coisas, do modo de compreender o mundo. Então, a gente começa entendendo, através dos estudos, como as coisas estão relacionadas, né? A relação de interdependência entre o conhecimento, entre as pessoas, entre aquilo que a gente faz e como o reflexo que isso gera. Então, por exemplo, qual é hoje, eu não sei, por exemplo, a partir do momento que eu começo a pesquisar assuntos e deixo registrado esses assuntos, isso vai servir para mim numa próxima vida como sendo um referencial daquilo que eu consegui deixar, daquilo que eu já recuperei de conhecimento, né? Mecanismo de autorrevezamento. Um mecanismo de autorrevezamento. Então, eu posso também estar deixando como forma de esclarecimento para outras pessoas sobre a minha experiência pessoal, né? Eu posso estar contribuindo para um acervo maior para a ciência, para poder deixar organizado os saberes dessa especialidade, para que outras pessoas possam usufruir depois. Então, acho que esse mecanismo da interatividade, da relação entre as coisas, eu acho que isso é uma coisa fundamental para um cientista que quer trabalhar uma nova cognição, um novo jeito de fazer as coisas, né? Que não é só, eu vejo assim, esse mecanismo tecnológico, ele está trazendo essa versatilidade maior da gente buscar informação, depositar informação, distribuir informação, né? De uma forma lógica, de uma forma evolutiva, vamos colocar assim. Aqui tem um fim evolutivo, né? E acho que esse saber a gente vai compartilhar, a gente vai compartilhando e aprendendo juntos. Então, assim, seja bem-vindo, assim, aquelas pessoas que querem, eu acho que é um convite, né, a entrar dentro desse, vamos dizer assim, dessa esfera, né, de grupal, onde a gente tem um ambiente propício para isso. Porque o que a gente está querendo formar é justamente um ambiente mais acolhedor, mais adequado para que a gente possa exercer esse tipo de trabalho. Muito bom. E aí, o prognóstico é que, entrando nessa segunda década aí, né, Roberto, é que o número de colégios deve aumentar aí também, né, exponencialmente, vamos dizer assim, com todas essas especialidades aí novas que estão sendo mapeadas, né? E exatamente. E a gente gostaria então de deixar o convite, né, para as pessoas que tiverem interesse. Nós temos o site dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, que é exatamente um portal onde as pessoas podem entrar em contato com
as diferentes especialidades que já têm os seus colégios, e nesse mesmo portal, que, né, a gente vai divulgar, a gente tem também a possibilidade de cadastrar e solicitações de novos colégios invisíveis, porque a gente vê que à medida que mais pessoas se interessam pelo paradigma consciencial, elas vão podendo achar qual é a sua identidade, vamos dizer assim, em termos de pesquisa, e qual é onde que ela vai concentrar os seus esforços em termos de produzir. Cada colégio invisível tem como se fosse uma Maxi ProEx, uma programação de existência do colégio, que é produzir um tratado específico daquela especialidade, um tratado que revise, que faça uma ampla revisão de todas as produções científicas ou associadas a essa linha de conhecimento. Então, se a pessoa se identifica com alguma área, se tem interesse em alguma especialidade, quer deixar uma contribuição, esse é um ambiente que ela vai encontrar pessoas com afinidade. Então, esse é o convite que a gente gostaria de deixar. Vai poder alavancar aquela especialidade muitas vezes, né? Excelente. Então, gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, os esclarecimentos, as informações que vocês trouxeram. E esse foi o Estação Cognópolis de hoje, onde nós procuramos trazer informações, conhecimentos, né, algumas ideias para você poder desenvolver suas pesquisas lá dentro do paradigma consciencial e outras novidades aí, notícias para sua informação. Então, até a próxima e nos encontramos numa outra ocasião.